Hi people, how are you? So you're in the second class, right? Remember the last class I asked you to have a look at the present perfect and simple past. So today what we are going to do is have in a very deeper way a little bit of present perfect, a little bit of simple past, and then we are going to mix those two. We are going to see the differences. And then I'm going to give you some tips about it, ok? Então hoje a gente vai ver um pouquinho mais aprofundadamente Present Perfect Simple Past. E depois a gente vai ver fazer uns exercícios, fazer umas dicas, né? Eu vou dar algumas dicas para vocês. Mas principalmente, por que a gente precisa muito ver esse Present Perfect e esse Simple Past? Porque a gente vai ver na terceira aula o Past Perfect. E aí as coisas vão tomar um outro rumo, né? Então a gente precisa estar we need to be on the same page. Então a gente precisa estar na mesma página. Se a gente fosse traduzir literalmente em inglês seria isso, né? Mas quando a gente diz we need to make sure that we are on the same page, significa que nós estamos falando a mesma língua, que nós estamos nos entendendo, que vocês estão entendendo até onde a gente quer chegar. E então, para isso, a gente precisa clarificar algumas coisas, certo? Então, aqui a gente tem Present Perfect versus Simple Past. The difference, a diferença de cada um. The usage, ou seja, o uso para cada um, né? Qual vai ser o uso disso? And the expressions most used in each tense. So, what are the expressions that I use mostly on present perfect? And what are the expressions I use mostly on simple past? Então, quais são as expressões que eu uso mais nesses dois tempos verbais, né? Present perfect e simple past. Lembrando que present perfect, o que é present perfect, o que é simple past? Vamos começar então por Simple Past. Simple Past é tudo aquilo que eu fiz no passado, alguma coisa que começou no passado, terminou no passado e acabou, né? Ou seja, uma ação que foi iniciada no passado e acabou no passado, né? O que é Present Perfect? Uma ação que aconteceu no passado e ela ainda tem relação com o presente, ou seja, eu ainda tenho resquícios disso no agora, né? De novo, como eu falei na aula passada, a Present Perfect é algo que a gente não tem no português. A gente não tem esse conceito, esse tempo verbal, ele não existe no português, né? Ah, mas eu poderia falar, eu tinha estado. Poderia, mas a gente não fala assim, né? A gente diz eu estive. Mas isso não é passado, tá? Em português até é, né? Mas no inglês não é. Então, we call this present perfect. An action that started in the past, but has a kind of relation in the present. Ainda tem uma relação com o presente, certo? Então, é isso que a gente vai ver agora, um pouquinho mais pormenorizadamente, certo? Bom, então present perfect talks about something that happened in the past at a certain time and there is an importance in the present time. Ou seja, algo que aconteceu no passado, num determinado tempo, e ainda tem uma importância no presente, ou seja, ela ainda acontece no presente. Examples. I've seen the movie The Color Purple by Steven Spielberg. It's fantastic. Rio de Janeiro State University has adopted racial quota policies since 2002. Então, esses são bons exemplos, né? Eu vi o filme A Cor Púrpura do Steven Spielberg. É fantástico. Eu vi, né? Eu vi. Mas será que eu vejo de novo? Deixa em aberto, né? Se eu dissesse eu vi em tal ano, aí estaria fechado, né? Mas nesse caso não. Rio de Janeiro has adopted racial quota policy since 2002. Então, a Universidade do Rio de Janeiro adotou as cotas, né?
raciais desde 2002, né? Então, vejam, esses são bons exemplos. Você tem ali o uso do have, o uso do has e a terceira forma do verbo, seen, no primeiro exemplo, e adopted no segundo exemplo. Bom, e aí a gente tem embaixo ali, eu selecionei lately, since, already, just, como expressões que a gente usa, né? A gente usa muito. Vocês vão ver, sempre que vocês forem ver estas palavras nos exemplos, pode ter certeza que é simple present. Então, lately, ultimamente, since, desde, already, já, e just, acabou, ou seja, acabou de acontecer. Um exemplo com lately seria I've seen many series lately. I have seen many series lately. Né? Eu vejo muitas séries ultimamente. Since. I've watched many comedy movies since 2012. Eu tenho, né? Eu assisto muitas comédias desde 2012. Already. I have already done my homework. Eu já fiz minha tarefa. Just. I have just had some snacks. Eu acabei de fazer um lanche. Certo? Então, são essas expressões muito comuns que vocês vão acabar encontrando no Present Perfect. Bom, Simple Past. O que a gente tem no Simple Past? A gente tem uma ação que começou no passado e ela terminou, né? Então, ficou lá. Ah, mas pode acontecer de novo? Pode, sim, mas naquela hora, naquele momento, naquele ano, naquele dia, não irá se repetir mais. Então, isso é Simple Past. Talks about events that happened in the past, and these events started and finished in a very specific time. Então, esses eventos começaram no passado, e esses eventos começaram e terminaram num tempo muito específico. This is Simple Past. Examples. I studied a lot yesterday. Eu estudei muito ontem. Quando que eu estudei? Ontem. Então, o Simple Past, ele sempre dá o quando das coisas. She went to the movies with some friends last Sunday. Então, ela foi ao cinema com alguns amigos no domingo passado. Last Sunday. Domingo passado. Last Sunday. They didn't travel to Hawaii some weeks ago. Eles não viajaram ao Havaí algumas semanas que passaram. They didn't travel to Hawaii some weeks ago. Maybe they were supposed to travel, but they didn't travel. Né? Talvez eles supostamente teriam que viajar e não viajaram. Então, essa é a ideia. Ok? Então, 3 bons exemplos. Primeiro, com yesterday, ontem. O segundo, com last Sunday, domingo passado. E o terceiro, com some weeks ago, algumas semanas que passaram, algumas semanas passadas. E embaixo aqui vocês têm uma listagem de algumas expressões. Yesterday, né? Yesterday. Tem uma música do Beatles, né? Yesterday, oh my troubles seem so far away, né? Então, yesterday, ontem. Ago, que passou, passada. Last, também, mas last sempre tem last week, last Sunday, last month, last year. E as preposições in e on, quando está em datas ou anos específicos, né? In 1992, né? No ano de 1992, por exemplo. Então, só para vocês terem uma ideia. Muito bem. Então, a gente revisou aí Present Perfect, revisamos Simple Past, lembrando que isso a gente já revisou já várias vezes, mas a gente está colocando, lembram que a gente está, we need to be on the same page, que a gente tem que estar no mesmo ponto de conversa, né? Para que a gente possa daí partir para um outro ponto, que é o uso do Past Perfect na aula seguinte. Então, a gente precisa estar bem ajustado, né? Então, agora, vamos ver algumas dicas, né? São dicas bem importantes, tá? Que a gente vai falar sobre quando a gente pensa no Simple Past e quando que a gente vai pensar no Present Perfect. Então,
Dicas. A primeira dica diz respeito à questão do tempo, né? Então, por exemplo, eu posso dizer I lived em Curitiba for 12 years. Então, eu morei em Curitiba por 12 anos. Onde é que eu moro hoje? Em São José. Eu continuo morando em São José, né? Então, eu morei. I lived in Curitiba for 12 years. Por isso que eu uso passado. Eu não moro mais lá, eu moro aqui. Agora, se eu quisesse usar uma frase no present perfect com relação ao tempo, né, que eu moro e aonde eu moro, eu vou dizer I have lived in São José for 6 years. It's more, but that's okay. It's more. It's 20, about 20. So I have lived in São José for 20 years. Então, eu moro em São José por 20 anos. Ah, teacher, mas por que eu não posso falar no presente, né? Eu posso, até posso. Eu moro em São José, sim. Mas se eu quiser dizer que algo aconteceu no passado, por isso que é importante vocês entenderem como funciona o present perfect. Porque se eu quero dizer que algo que começou no passado, mas ele perdura no presente, eu sou obrigada a usar o present perfect, tá? Eu já comentei isso com vocês. Eu falo frases no presente sobre coisas cotidianas, sobre hábitos, né? Então, e o que é muito diferente no português, né? No inglês, eu não uso o presente para falar uma frase dessa, eu vou usar o present perfect. Então, I've lived in São José for 20 years. Então, há 20 anos atrás, eu me mudei para cá e eu continuo aqui ainda. Isso é present perfect. Então, isso tem a ver com o tempo das coisas, certo? Tip number 2. Dica número 2. Atenção às expressões. Lembram? No outro slide que eu coloquei para vocês. Presta atenção nas expressões. Lately, just, ever, have you ever. Lembra da música? Have you ever seen the rain? Nananana. Bom, mas eu não sou cantora, né? Tudo bem. Então, presta atenção nas expressões, né? Lately, ever, just, already, tá? Since, for. Ó, I've lived in São José for 20 years. Ou I've lived in São José since 2000. Certo? Então, pay attention in these expressions. Prestem atenção bastante nessas expressões. Tip number 3. Number 3. Experiências de vida, né? Então, o present perfect é algo que a gente sempre vai falar sobre experiências de vida. Então, eu vou dizer assim, have you ever been to Japan? Você já foi para o Japão? Né? Então, eu vou usar, em relação à experiência de vida, eu vou usar o present perfect, né? Have you watched a movie with Susan Sarandon? Have you watched the movie with her? Você já viu um filme com ela? Então, eu vou, com relação a experiências de vida, eu sempre vou usar present perfect. Tip number 4. Posso encontrar os dois tempos verbais em uma mesma conversa. O que isso quer dizer? Have you ever been to Japan? Você já esteve no Japão? Alguém que está ao seu lado pode dizer, no, I've never been there. Mas o outro que faz parte da conversa pode dizer, yes, I have. I went there last year. Então, ele vai responder dizendo, yes, I have. I have been to Japan. Eu já estive no Japão. E aí eu vou continuar a conversa. Eu estive lá ano passado. Simple past. Então, de novo a pergunta, have you ever been to Japan? Yes, I have. I went there
last year. Eu fui lá ano passado. Então, isso é muito comum numa conversa a gente encontrar esses dois tempos verbais. Eles não são separados, né? Então, essas são as dicas para vocês entenderem como que acontece, né? Numa conversa, o present perfect e o simple past. Bom, então a minha ideia agora é da gente fazer uns exercícios para vocês treinarem, certo? O que a gente tem aqui? Can you use simple past and present perfect tenses correctly? Test your understanding of tenses with this grammar exercise. Então, você consegue usar o simple past e o present perfect corretamente? Então, vamos testar o teu entendimento, desses tempos num exercício gramatical. Aí vocês têm duas opções. His father died or has died last year? Number 2, James has left school or had left school at 14? 3, I knew him for 10 years. I know him for 10 years, or I have known him for 10 years. Number 4, I read all of her novels. I have read all of her novels. I has read all of her novels. 5, you never thank me for anything. You have never thanked me for anything. You had never thanked me for anything. Vamos pensar? Vamos dar aquele pause. Daí vocês anotam. Pensem bem. Presta atenção nas expressions. Presta atenção principalmente no como começa, qual é o sujeito. E presta atenção como termina a frase, Isso vai dar algumas dicas. Olha as expressions, O for, since, last. Presta atenção, E aí, para vocês terem uma dica, dar algumas ideias aí do como fazer, ok? Answers! His father died last year. Por que é died? Porque tem o last. Last year. Quando? Ano passado. Ano passado. Ficou lá. Simple past. Eu sou obrigada a usar o verbo no passado. Number 2. James left school some weeks ago. Some weeks ago. Algumas semanas que passaram já. Passou. Passado. Sou obrigada a usar o left. Porque has left é present perfect. You had left é past perfect, A gente não viu ainda, mas... na verdade, nós vimos, Nós vimos ano passado, nós vimos. Number 3. I have known him for 10 years. Então, eu o conheço por 10 anos. Significa que eu o conhecia 10 anos atrás e eu continuo a ter contato com ele, Por isso que eu sou obrigada a usar o present perfect, uma ação que começou no passado, mas ainda tem uma sequência no presente. Então, eu não posso usar knew, porque knew é passado, o verbo to know, knew, known. Então, knew é passado. Know é o verbo, É o verbo no infinitivo, o verbo normal, o verbo no presente, se fosse, que também não vou usar. You have known, daí o have combina com I, e o known é o participio passado do verbo to know. Number 4, I have read all of her novels. Eu li todos os romances dela, Novel, romance. É um falso cognato, tá? Não é novela, é romance. I have read. Então, aqui a gente tem o verbo to read e ele muda só, a mesma escrita, mas muda a forma como a gente vai falar, Então, a gente não vai dizer read, o passado é read e o participio passado é read. Mesma coisa, como fazer? Aqui a gente vai saber a diferença no uso do have ou do has. Então, I have read all of her novels. E number 5, you have never thanked me for anything. Você nunca me agradeceu por nada. Que frase pesada,
Pois é. Então, mas isso sugere que você nunca me agradeceu. Você não me agradeceu no passado e continua não me agradecendo, tá? Então, essa é a ideia do present perfect. You have never thanked me. Então, never thank me não dá, né? Precisa ter, o present perfect precisa ter ou have ou has. Ponto. Tem que ter, né? Então, por isso que as outras opções, elas não são aceitáveis. Okidoki. Okay, so let's talk about something that we always see some grammar point, but we have to think about how is this grammar point would fit in our day-by-day life, né? Então, o que quer dizer é, tudo bem, a gente viu o ponto gramatical, mas como é que ele se adapta ao nosso dia a dia, né? Para que isso tenha sentido, para que isso seja meaningful, tenha significado, né? Senão a gente aprende a regra pela regra, mas a gente não sabe o uso para isso. I've got some good things here, which is the use of present perfect in songs. Então a gente tem uma playlist, obviously that a playlist is a song, is with the songs, uma playlist de músicas, né? E a gente tem aqui então, eu tenho algumas, né, que eu acho que seria legal vocês darem um Google it, Google them, and have a look on the videos, have a look on the clips. I Deserve It, da Madonna, que não tem muito present perfect, né? Então, eu selecionei uma frase e das outras músicas também para vocês verem, né? This guy has danced for me. Esse garoto, esse cara dança para mim, né? Ou dançou para mim, enfim. Ah, mas eu posso falar tem dançado? É, pode, mas não é assim que a gente traduz, tá? Outra música da Madonna, Take a Bow. Bem antiguinha, bem antiguinha. But it's one of my favorite songs. É uma das minhas favoritas. Take a bow quer dizer fazer aquela reverência quando termina uma música ou termina uma peça que as pessoas fazem uma reverência, né? Take a bow. E várias frases, uma delas eu pinpoint, eu selecionei aqui para vocês. I've always been in love with you. Eu sempre amei você. Então, I've always been in love with you. Boa frase para você falar para os seus amores, tá? I've been always in love with you, né? Bom, outra música, Disconnected by Keane. I've been burned and I've been down so many times. We've been disconnected somehow, né? Então, aqui descreve um momento que a gente passou por vários momentos, mas agora por algum motivo a gente está desconectado. We've been disconnected somehow. Another song is the Pink. You all know that Pink is one of my favorite singers. Vocês já sabem que a Pink é uma das minhas favoritas, né? Aliás, quem me conhece sabe que tem algumas preferências. E tá difícil me ver livre delas, né? Então, Pink, she's one of my favorite singers. Glitter in the air. Se vocês forem lá no refrão, have you ever thrown a fist full of glitter? Né? Você já, alguma vez, ó, experiência de vida, você já alguma vez na vida, você jogou um punhado cheio de glitter, né? Have you ever thrown? Experiências de vida. E a última aqui, this is my favorite ones, 5 favorite ones, would be Rihanna, that she's one of my favorites as well. Where have you been? Ficou nas paradas muito tempo. Where have you been? Onde você, né? Por onde você anda? Where have you been? I've been everywhere, man. Where have you been? Tá? Então, essas seriam, assim, algumas músicas, tem várias sobre present perfect, várias. Mas essas seriam as que eu pinpoint, que eu selecionei para vocês darem uma olhada, tá? Presta atenção, dá uma olhadinha
na tradução, né? Porque músicas são textos, né? E a gente vai trabalhar com esses textos, depois que a gente for ver o Past Perfect, daí a gente vai juntar tudo isso dentro de compreensão de texto, né? De novo, tudo tem que ser meaningful, tem que ter significado para vocês. It has to be meaningful, otherwise there's no use, it's useless. Não tem uso, não tem sentido. Ok? So, people, then we are going to wrap up and we are going to have the homework, right? Your homework. You're going to have a listening activity. It's listening activities. On page 25, you have some listening activities. Teacher, how am I going to do with the listening activity? So get your CD. Remember the CD that you have in the book? Yes, on the last page of your book, you've got a CD. So pay attention. Listen to the CD on the right track, page 25. Number 1, answer the questions. So you're going to listen and answer the questions. Number 2, listen to a TV reporter talking about the fight for equality in the US. Number 3, listen and complete. Então, na number 1, vocês vão responder as perguntas. Não tem listening, é só responder. Vocês têm uma fotinho do lado com Barack Obama, né? E vocês, então, vão responder algumas perguntas. Number 2, vocês vão ouvir um repórter, listen to a TV reporter, talking about the fight for equality in the US, né? Falando sobre a luta por igualdade nos Estados Unidos. Aliás, muito, assim, muito atual, né? Essas coisas que estão acontecendo no mundo todo, about the coronavirus, talks about equality. De alguma forma fala sobre igualdade, né? E a gente começa a ver quanta desigualdade existe, né? Mas enfim, isso é papo para um outro momento. Então, fala sobre esse repórter, né? Vai falar sobre a luta por igualdade nos Estados Unidos e vocês vão responder algumas perguntas. E na number 3, listen and complete. Aí sim, é um listening e vocês vão daí completar, ok? Uma outra coisa que eu quero pedir para vocês, e como homework também, eu quero que vocês, a gente vai fazer um pouquinho diferente dessa vez. Em vez de eu vir falar sobre Past Perfect, eu vou falar sobre Past Perfect, mas eu já quero que vocês tenham encontrado alguma coisa sobre Past Perfect. Eu quero que vocês venham com um entendimento sobre o Past Perfect, tá? Find information about Past Perfect. Para vocês não virem com uma folha em branco, assim, né? Vocês virem com alguma informação, ok? So, find information about Past Perfect, que é o passado perfeito. Se a gente está vendo o presente perfeito, então na aula que vem nós vamos ver sobre o passado perfeito. Ok? Past perfect. Remember that we have to be on the same page. A gente precisa estar ajustado, né, no mesmo momento. Então, em inglês, de novo, a gente fala we have to be on the same page. A gente tem que estar né, falando sobre as mesmas coisas. And then, people, that's it. I hope you have a very, very happy Easter. Tenha uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa para vocês, que seja de muita harmonia, seja de muita reflexão, né? Que vocês estejam com a família de vocês, né? Aproveitem esse tempo juntos. Eu acho que é um tempo em que a gente pode refletir sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, né? E como a gente depende uns dos outros, ok? People, happy Easter and see you next class. I have been missing you a lot. Eu tô sentindo falta de vocês. I've been missing you a lot. Okay? Bye bye. See you.